Vamos orar, vamos consagrar ao Senhor este momento, clamar a Ele por espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de Jesus, para que a gente possa ouvir o Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Se Ele não falar, a gente vai estar aqui à toa. Tia Wanda Bittencourt, tia Wanda, que honra você aqui, que honra. Deus te abençoe poderosamente. Thales entrando, Cléo, sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar, vamos consagrar ao Senhor, porque, como eu dizia, se o Espírito Santo não falar com a gente, vai ser um clubinho, uma reunião vazia. Mas a Bíblia diz em Jeremias 33:3, invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, nós queremos ouvir o conselho de Deus para a gente. Nós queremos ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para falar nos nossos corações, nesse tempo, nesse dia, nesses tempos difíceis. O que o Espírito Santo quer falar conosco? O que Deus quer falar no nosso coração? Deixe o seu espírito aberto, seu coração aberto, para Deus ministrar no seu coração, para o Espírito Santo ministrar no seu coração. Se você olhar para o homem, você não vai ver o mover de Deus na sua vida. Deixa Deus agir. Feche seus olhos. Senhor, nós adoramos o teu santo nome. Nós te adoramos, Senhor. A tua palavra diz que quando 2 ou mais estão reunidos em teu nome, ali o Senhor está no meio de nós. Sim, por um lado, nós queremos te abraçar. Queremos, Espírito Santo de Deus, te tocar, por assim dizer, espiritualmente falando. Queremos estar com o Senhor, estar perto, sentir o teu cheiro, o teu toque. Mas, por outro lado, não vamos ser carnais. No entendimento de que o Senhor só está aqui se eu sentir algum tipo de presença ou arrepio. Não. O Senhor pode fazer isso se quiser, mas o Senhor está aqui, a tua palavra, que não mente, porque tu és fiel e zeloso para cumprir a tua palavra, e ela diz que aqui o Senhor está conosco. Então nos conduza, Senhor. Fala aos nossos corações. Capacita-nos a entender aquilo que o teu coração quer falar conosco. Coloque, Espírito Santo, o teu querer nos nossos corações, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus nessa noite, para saber aquilo que o Senhor quer falar conosco. Molda o nosso caráter. Toca nosso caráter, Senhor. Toca a nossa vida, toca no profundo. Ali onde somos duros para aceitar, onde colocamos tantas barreiras para não ser quebradas, onde não queremos mudanças, onde resistimos ao Espírito Santo. Toca bem ali, Senhor. E quebranta nossos corações, Senhor. Move-nos para um novo tempo de fé, um novo tempo com Deus, um tempo que ainda não experimentamos. Move-nos, Senhor, para um tempo de te conhecer, de prosseguir em te conhecer, de estar na tua presença, de te conhecer não só por ouvir falar, mas pelos nossos olhos poderem te contemplar, Senhor. Ainda que espiritualmente falando, tu és o Deus do invisível, o Deus do secreto, e nós queremos nos encontrar assim com o Senhor, como o Senhor determinou. Mas que o nosso coração te veja, que o nosso coração te contemple, que o nosso coração seja transbordado da presença de Jesus Cristo neste momento, nessa noite, e que isso possa prevalecer na nossa vida, Senhor. Não só nessa noite, não só nesse momento, mas que a gente possa viver um novo tempo de realidade de fé, de realidade da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se alguém crê, diga amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. O Senhor tocou no meu coração para falar a respeito do seguinte tema. A Glória, seja muito bem-vinda, Glória. Para falar a respeito das provações de Deus. As provações de Deus, as provações que a gente tem nessa vida, as lutas, as dificuldades. Especialmente nesse tempo de pandemia,
Eu não estou aqui para teologar, para dizer se a pandemia é consequência de pecado humano, se é juízo de Deus, o inimigo. Não estou aqui para colocar nenhuma linha teológica em cima disso. Mas eu te afirmo pela Bíblia que o Senhor transforma maldição em bênção. Disse Neemias, eu acho que é 8:6. Neemias disse isso em algum lugar do livro de Neemias. E José, quando encontra seus irmãos, depois daquele tempo no deserto, ele fala: não se preocupem, vocês me venderam como escravo, mas foi para o bem de todos e para salvar a humanidade de vocês. Deus transforma maldição em bênção. Então é assim que o Senhor faz. Deixa eu passar aqui, beleza. Então, independente de como veio a pandemia, ela está aí. Independente de como veio a situação difícil na sua vida, seja uma que já passou, uma que você está vivendo ou ainda vai passar, preste muita atenção nisso que eu quero compartilhar com o seu coração. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Deuteronômio 8:2. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no seu coração e para ver se guardariam ou não os meus mandamentos. Deus fala isso com o povo de Israel lá no deserto, né? Depois de passar pelo deserto. Olha como começa o texto. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos. Pensa bem, peraí, por que Ele quer que você coloque, você se lembre desse caminho? Será que é para você lembrar, para eles lembrarem a rota? Claro que não. Eles nunca mais voltaram por aquela rota. Eles vieram de uma vez por todas. Eu não consigo lembrar nem de um bairro para o outro. Às vezes eu esqueço o caminho. Muitas vezes eu sou ruim de lembrar caminho. De uma cidade para outra, então, imagina 40 anos de viagem. Não é para lembrar da rota, não é para lembrar do caminho. É para lembrar o que aconteceu. É para um processo de aprendizado durante o caminho. Por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade, a vida. João 14,6. Ele é o caminho. O processo é importante. O processo é importante. Ageu fala a mesma coisa. No português, se você abrir sua Bíblia, vai estar escrito em Ageu, talvez, olhe para trás. Olhe, mas não é. No original ali, no hebraico, está dizendo para você colocar o seu coração no caminho que passou. É para você colocar o seu coração, o seu entendimento em tudo que aconteceu, para ver a mão de Deus e para aprender aquilo que Ele quer te ensinar. O que o Senhor quer nos ensinar durante esse processo, durante a pandemia? Como Ele tem quebrantado talvez o seu coração, o meu. Como Ele tem nos moldado como o oleiro molda o barro. O que Ele quer que a gente aprenda? Ou é para simplesmente a gente passar por esse tempo sem aprender nada, sem nenhum propósito? É para você passar por o seu tempo de aflição, de lutas, sem nenhum propósito? É claro que não. Tem um propósito de aprendizado, um propósito que a aprovação de Deus traz, de crescimento espiritual, de maturidade, de dependência de Deus, depender dEle, se render a Ele, aprender e crescer em algo que a gente ainda não conhece, que a gente ainda não cresceu, não amadureceu. Ele sempre tem uma razão e um propósito. Ele sempre quer nos moldar, nos corrigir, nos fazer amadurecer durante uma provação, uma passagem difícil das nossas vidas. Porque Ele é bom. Deus é bom o tempo todo. Então por que passamos por lutas, por provações? Jesus disse: no mundo tereis aflições. Outro texto também diz: muitas são as aflições do justo. Sempre trago esses textos.
É interessante que Deus não deixou de ser bom, Ele permite para um propósito maior. Senão você aceitava Jesus como Senhor e Salvador, você entrava num nível de toque do Espírito Santo, de arrependimento e de fé para receber a salvação, e Deus te matava, te arrebatava, para você não passar por lutas, tribulações, provações difíceis aqui na terra. Ele faria isso porque Ele é bom, mas melhor ainda é você ficar e sermos tratados, sermos forjados a sermos santos do Senhor, forjados para viver com Ele eternamente, aprender como que é viver para Deus e com Deus e para Ele, por Ele eternamente. Romanos 11:36 diz que por Ele, para Ele, por meio dEle foram feitas todas as coisas, glória pois a Ele eternamente, amém. É um processo, um aprendizado que nós estamos aqui na terra da peregrinação, aqui nessa dispensação do planeta Terra, na peregrinação para aprender a viver com Ele e para Ele. Tiracema, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Então, o que o Senhor quer de mim e de você nesse tempo? Vamos discernir esse texto bíblico, né? De Deuteronômios 8:2. Lembre-se de todo o caminho que eu, o Senhor teu Deus, te colocou para andar nesses 40 anos de deserto, para te humilhar, te provar, ver o que havia em teu coração e se guardaria os meus mandamentos. São 4 pontos que ele coloca. Eu quero começar aqui no primeiro, te humilhar. Primeira coisa que Deus fala, intenso, não é, irmão? Você acha esse texto intenso? Eu acho. Seja Alana, seja muito bem-vinda. Eu acho intenso. Andréia, seja muito bem-vinda. Glória a Deus pela vida de vocês, né? Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto durante 40 anos para te humilhar, muito forte, te provar ou te pôr à prova, em algumas traduções que eu gosto, pôr vocês à prova, para saber o que está em seu coração e se guardariam meus mandamentos. Vamos começar com te humilhar. Eu tenho uma notícia para você e para mim. Estou no espelho, eu estou vendo aqui na câmera, a primeira pessoa que eu vejo sou eu, um rosto bem grande. Em todas as câmeras aqui, que eu estou em mais de um Instagram, depois eu vejo o rostinho de vocês pequenininho ali, Alana, Bruno, se eu chego mais perto aqui, tia Wanda, chegar mais perto eu vejo que está com a foto, tá com um livro, né? O Thales ali, deitadão no skate dele, mas uma foto grande que sou eu. Então o primeiro que eu estou pregando sou eu, o primeiro a tomar traulitada sou eu. Então eu vou falar para você, Luiz, eu mesmo, e para vocês todos, Deus quer te humilhar. O que é isso? E aí, eu te pergunto, Deus é mau? Deus é ruim? Por quê? Que Ele quer te humilhar, te provar, ver o que há em seu coração, se guardarem meus mandamentos. Por que Ele quer te humilhar? Eu vou te dizer algo, não é que Ele é ruim. Quem entendeu isso, entendeu errado. Ele quer, o que significa te humilhar? A gente está muito acostumado com esse termo de uma forma pejorativa, porque é alguém que nos faz mal, é um outro humano nos fazendo mal. Adriana, seja bem-vinda. É alguém te humilhando, te colocando para baixo. Primeira dica que eu vou te dar: se algum dia você falou isso, poxa, essa pessoa me jogou lá embaixo, acabou comigo, me humilhou. Sabe o que significa que ela te jogou lá embaixo? É que você estava lá em cima. A soberba estava muito alta, a vaidade estava muito alta, e aí Deus tem que nos colocar num alinhamento do que é perfeito para conectar com Ele. Ler a Bíblia toda e ver quantas vezes Deus fala que o altivo não vai ter relacionamento com Ele, o soberbo Deus não suporta. A ira de Deus está separada para o vaidoso, para o soberbo. Roberto, o pastor Roberto, seja bem-vindo. Glória a Deus pela sua vida. Então, irmão, o que significa quando a Bíblia diz que o Senhor quer? Eu sou o Senhor teu Deus, coloque seu coração no caminho, em todo o caminho que eu te coloquei, por 40 anos no deserto, para te humilhar, te provar, ver o que havia em teu coração, se guardarem meus mandamentos, para te humilhar no sentido de fazer você humilde, te fazer você ser a imagem e semelhança de Cristo. Você ser semelhante a Ele. Cristo foi humilde. Olha Tiago 4,6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Colocar-nos numa posição de humildade, não vejo como pejorativo quando eu disse que Deus quer
nos humilhar, quer nos tornar humildes. Melhorou? Entendeu agora? Então não é que Deus quer fazer algo ruim com você. Deus não quer ser mal com você. Ele é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom. Ele quer te tornar, Ele quer me tornar humilde. Ele quer tirar a doença da vaidade que existe dentro de mim, Luiz, e que talvez exista um pouquinho dentro de você ainda. Ele quer matar essa lepra espiritual, que é a soberba, a vaidade, e colocar a humildade. E aí nós vamos estar conectados na mesma sintonia de rádio. Quando você sintoniza na rádio, ele certinho, tá chiando, agora a voz está perfeita. Então é a voz que você escuta, a voz do Espírito Santo perfeita, quando você está na condição de uma pessoa humilde. Humildade, é isso que ele quer nos curar. Certa vez eu estava com a irmã Adriana, que é minha irmã preciosa, que o Senhor permitiu que a gente trabalhasse juntos uma época numa empresa, e a gente fez uma célula secreta lá, e era muito edificante. E certo momento uma pessoa conhecida por nós dois estava com uma doença muito grave, estava passando uma luta muito grande, e eu senti no meu espírito muito forte esse texto, e falei assim: pode mandar esse texto para ela, manda esse texto aqui, Deuteronômio 8:2, Deus quer falar com ela através desse texto. Aí quando ela abriu as redes sociais, ela tinha postado exatamente esse texto há 5 minutos atrás no Instagram dela. Falei: é isso que o Senhor está fazendo comigo. E aí o que ela comentou é que Deus estava fazendo mal para ela. Deus me pegou, Deus está me punindo. Aí ela falou com essa moça, falou com ela que tinha mandado isso para ela, sentido que era de Deus para ela, e que pelo visto era mesmo, que Deus já tinha falado no coração dela, mas o verdadeiro sentido não era para fazer mal para ela, é para salvar ela do inferno que ela estava indo, pela sua vida não cristã, pelas suas atitudes, pelo seu não rendimento e não quebrantamento a Deus, sua total falta de temor. E ali Deus pegou ela por amor, quebrantando o coração dela, levando ela à salvação. E Deus já tinha tocado o coração dela exatamente com esse texto que nós estamos tratando aqui, Deuteronômio 8:2. Ela só não soube interpretar. E é o que eu estou te falando hoje. É puro amor de Deus em nos tornar pessoas humildes, conforme o coração de Deus, conforme Jesus quer, quebrantados. Quebrantamento de espírito está na humildade. Ele quer tirar essa raiz demoníaca do meu coração, do seu coração, enquanto cristãos, porque o processo da alma é a vida inteira, o processo de transformação de alma é a vida inteira. Deus quer isso para a sua vida, meu irmão. Abra o seu coração para Deus poder arrancar toda raiz de soberba, toda raiz de vaidade. Se você se sentiu menor em algum momento, será que não é Deus trabalhando para que você seja mais humilde? Para que você seja mais quebrantado? Você viveu muitas coisas. Eu falando essas coisas, me vem tanta coisa na cabeça de como eu era. Né? A gente sempre tem essa raiz, sempre tem que melhorar mais. Mas eu era extremamente desumilde, arrogante. Eu passei por muita coisa, muita pedra. Tomei foi tanto bater a cara na parede que eu tomei até começar a aprender um pouquinhozinho assim. Então a gente ainda estamos no processo, todos nós. Mas hoje eu vejo como a mão de Deus é boa. Como a mão de Deus é boa. Olha como que a gente não pode ser. Olha como que Deus não quer que você seja. Cadê o texto? Achei. Lucas 18:9. Jesus contou essa parábola. Pois considerem, Jesus contou essa parábola para alguns, que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam outros. Olha a raiz aqui da vaidade, se achar melhor que o outro. A Bíblia inteira diz para você considerar o outro melhor do que você, o outro maior que você. Se você pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber, né? 1 Coríntios 8:2, alguma coisa assim, é isso mesmo. Né? Olha lá, 2 homens foram ao templo para orar, um fariseu e um publicano.
O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Ele orava de si para si mesmo. Nem ainda como esse publicano se achou melhor do que ele. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, porque sou pecador. Digo a vocês que esse desceu justificado, dom da justiça, salvação. É isso que significa na Bíblia, justificado. Esse desceu justificado para a sua casa e não aquele. Você viu? O justo, o mega bom, o super teólogo, o estudioso da palavra, o dizimista fiel, o jejuador, o top, não saiu salvo, não saiu justificado. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse é o padrão de Deus. Entendeu por que ele precisa levar a gente para o deserto para nos humilhar? É para salvação. Olha o irmão da Gênesis Skateboard. Deus te abençoe, meu irmão. Francisco também entrou, Emerson, sejam todos muito bem-vindos, Cidinha Mendonça. Então é para isso. Muitas vezes o Senhor, Ele quer, sabe o quê? Nos humilhar no melhor sentido possível, nos deixar humildes, nos tornar curados. Curados, irmão. Curados, meu irmão. Da soberba, da vaidade, é isso que Ele quer. Filipenses 2,5 diz: seja o vosso procedimento, seja o vosso pensamento como de Cristo. Olha que interessante, Ele não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo. Em forma de servo foi humilde, se humilhou até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, ou soberanamente, lhe dando um nome que está acima de todo nome, pelo qual todo joelho no céu e na terra se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, qual que é o nosso procedimento? Tem que ser igual ao de Cristo, que se humilhou, se esvaziou. Kenosis, o processo kenótico, no grego é kenosis, o autoesvaziamento de Deus, de Cristo, né? Ele se esvaziou, a gente tem que ser semelhante. A gente não é Deus, não é isso que o texto está falando. A gente não se esvazia da deidade, é só um exemplo. Assim como ele tinha e se esvaziou, até a gente que acha que tem alguma coisa, deveríamos ser humildes, se humilhar, e dessa maneira o Senhor nos honrará. Não estamos buscando aqui honras, pedestal, palanque, não é isso não. Mas quando você se humilha, você será exaltado perante o Senhor, perante os olhos de Deus, espiritualmente, né? Não somos dessa vertente terrível dessa geração, buscadores de riquezas, buscadores Não. A Bíblia diz que as bênçãos nos alcançarão. É só a gente manter correndo atrás de Cristo. Mateus 6,33 diz: buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, meu irmão. Busca o reino de Deus, busca o coração de Cristo, busca, meu irmão, agradar ao seu Pai, agradar ao Senhor. O mais te será acrescentado. Muito melhor é se humilhar, muito melhor é ser como Cristo, se esvaziar, não se achar melhor do que o outro. E você vai ser honrado. É isso que Ele quer, nos tornar humildes. Segundo, te provar. Voltando no nosso texto base, Deuteronômio 8,2, né? Coloque o seu coração em todo o caminho que eu, o Senhor teu Deus, te coloquei 40 anos para caminhar pelo deserto, para te humilhar, te provar, ver o que havia em seu coração e se guardaria meus mandamentos. Falando sobre humilhar, o ato precioso em amor do Senhor em nos tornar humildes e assim conectados com o Espírito Santo. Então, te humilhar, te provar, te provar. O Senhor, Ele quer provar a mim e a você. Não é tentar. Primeira coisa que eu vou falar antes do que é te provar, é o que não é. O que não é te provar? É te tentar, é te gerar tentação. Não é isso, não é isso. A gente tem que entender o que é tentação, né? O próprio Deus, Ele nos exorta, o Cristo Jesus nos exorta a pedir para Deus para não cairmos em tentação, né? Mateus 6,13, oração do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal, amém? Então, o próprio Cristo nos direciona a pedir para Deus para não cair em tentação. Deus não está entrando em contradição. O Deus que fala para você pedir isso para Deus, o Cristo que fala para você pedir isso para Deus, Ele não quer que você esteja em tentação, caia em tentação. Tentação é uma palavra que só existe por causa da nossa concupiscência, a nossa sujeira interna. Não é culpa de Deus.
A nossa sujeira interna faz a gente ser tentado. Então, um copo, se for de pimenta, eu e você não vamos querer. O diabo não vai usar um copo de pimenta para nos tentar. Pimenta seria terrível, ia doer. Agora, um copo de algo pecaminoso, algo que vai nos afastar de Deus, nos afastar da presença de Deus. E o diabo sabe que na nossa concupiscência, na nossa carnalidade, a gente deseja aquilo. Isso, o diabo vai vir e vai nos incentivar. Eu gosto de dar pouco crédito para o diabo. O diabo, no pecado, 99%, se a gente pode brincar de pôr um número, 99,9% é culpa do homem. Quem pecou? Adão e Eva. Ah, mas o diabo incentivou. 0,1% da culpa é dele. 99,9% é do homem que se corrompe. Foi aprazível. A Bíblia diz que foi aprazível aos olhos. E foi bom. Ela queria ter conhecimento da verdade. Satanás disse pela cobra, você vai ser como Deus, conhecedor da verdade. Ela, uau! Isso atraiu. Então é a concupiscência que faz a gente pecar. A palavra tentação só existe por causa da nossa sujeira interna. Flávio, seja bem-vindo. Bênção você aqui. Olha que interessante. Tiago 1,13. Como que Deus não tenta? Vou te provar agora. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Ponto final. Esse texto aqui ele é direto. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo não tenta a ninguém. Ponto final? Estamos conversados? Deus não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Nós somos atraídos, nós somos seduzidos por causa da nossa sujeira interna, concupiscência, cobiça. Não tem nada a ver com Deus, irmãos. Não tem nada a ver com Deus. Nada a ver. Olha um outro texto, 1 Coríntios 10,13. Fiz questão de pegar esses dois textos, especialmente porque tem confusão e tem um pequeno detalhe de tradução do João Ferreira de Almeida que não é legal nesse texto. Na NVT fala assim, acho que Ferreira de Almeida fala assim, não veio tentação sobre vós, senão humana, mas Deus é fiel e não permite tentação acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dá o escape, para que possais resistir. Isso. Exatamente assim vai falar na versão de João Ferreira de Almeida. Mas não é boa, porque ele fala assim, com a tentação dá o escape, para que possam resistir. Parece que Deus deu a tentação e depois deu o escape. Deu o tapa e assoprou, e deu carinho. Não, foi mal traduzido. Não está legal. Se você for olhar todas as outras versões, for um pouco mais no original, você vai ver que não foi Deus que deu a tentação. Então não é Deus que, com a tentação, ele dá junto no mesmo pacote o escape. Não é isso não. Vamos ver na NVT, está melhor. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Vem de forma, por causa do humano, do ser humano. As tentações vêm de base humana. Outras traduções vão sempre afunilar para isso. Deus é fiel. Ele não permitirá tentações, e as tentações acima do que vocês podem suportar. Quando vocês forem tentados, Ele mostrará a saída. Então, tá vendo que mudou? Não falou que junto com a tentação Deus dá o escape. Não foi Deus que deu a tentação. Quando forem tentados, porque vem da concupiscência humana, quando forem tentados, não tem a mão de Deus aqui, Ele mostrará a saída. Agora tem a mão de Deus. Ser tentado? Não foi Deus. Te dar a saída? Esse sim foi Deus. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Então, não é tentação que o Senhor nos dá. A palavra é diferente, parece uma diferença pequena, mas tem muita diferença para a gente entender. Ele nos dá provação, nos proporciona situações de crescimento. Perceba que no deserto, Deus não deu tentação. Eles não ficaram tentados a pecar com as mulheres lá de Canaã. Não teve nada disso. Não teve nada que atraiu o coração dos israelitas para pecar ali no deserto. Foi provação. Teve fome, teve sede. Tiveram que crer em Deus, crer pela fé. Teve gigantes para vencer em batalhas. Está vendo que não teve atração
uma atração sexual para ser provado, atração de algum tipo para ser tentado. Perceba como que é a prova de Deus. É totalmente diferente. Tentações de carnalidade pecaminosas de prova de Deus. Passar por uma situação que você tem que confiar em Deus, que Ele vai te suprir, que Ele vai te guardar, que Ele está com você. É muito diferente. Você conseguiu captar a diferença? Muitas vezes a gente clama, a gente grita, a gente pede ao Senhor pela presença dEle na hora que a gente está passando pelas provações. Agora que você entendeu a diferença de tentação com aprovação. Bem-vindos, pessoal que está entrando, Casal Moura, Gisele, sejam bem-vindos. Né? Então, a aprovação de Deus, a gente grita, a gente pede, a gente clama: Senhor, eu não estou te vendo, Senhor, eu não estou te sentindo, cadê a tua presença, cadê o Senhor? Me dá um escape. Só que a primeira coisa que a gente não pode esquecer: o Senhor sempre está com a gente. Se você não vê, ainda assim, Ele está com você. Estava ouvindo um louvor antes de começar aqui, né? Waymaker, né? Que no português está caminho no deserto, né? Que fala que Ele trabalha em nós, mesmo se você não perceber, mesmo que você não está atento, Ele está trabalhando, Ele está movendo, aquilo que eu disse no começo, né? Mateus 18 diz que no 19 mais ou menos, né? Que quando 2 ou mais estão reunidos em meu nome, ali estou no meio de vós. Não precisamos sentir um arrepio, a presença dele aqui pertinho, para saber que ele está ali. Ele pode se manifestar, a gente pode ter realmente sensações físicas, Deus pode se manifestar sim, é precioso, é lindo, mas não é necessário. Se você tem fé, você sabe que Ele está cuidando, Ele está guardando. Deus, Ele nos chama, Ele está chamando um povo que tem fé e convicção na palavra. Ele está levantando um povo assim na terra, meu irmão. Esse povo é você. Quando Ele diz em Hebreus 13:5, é para você abraçar, tomar posse e crer, tomar posse no seu espírito. Ele fala: nunca te deixarei, de maneira alguma te abandonarei. É suficiente para você, amado? É suficiente para você? Creia na presença dele pela palavra. É claro que você vai experimentar moveres de Deus, sinais, maravilhas. Eu oro por isso na sua vida. Experimentar manifestações de cura, manifestações reais de Deus. Eu quero que isso aconteça. Bênção sim, mas não sejamos carnais para ir no extremo e achar que Ele não está quando não sentimos. Isso é carnalidade. Isso é carnalidade. Regina, seja bem-vinda. Mateus 28:18 também fala, né? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isaías 41:10 também diz: não temas, estou contigo, não te espantes, eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Você toma posse disso, meu irmão? Você bebe isso, minha irmã, nessa noite? Você bebe isso? Que em todas as situações, Ele está com você. Ele é o seu braço forte, torre forte é o nome do Senhor, e os seus justos nele se refugiam na hora da angústia. Sempre, meu irmão, sempre Ele está, a gente sentindo ou não, Ele está presente, está cuidando, está guardando e está moldando, está transformando. Algumas pessoas estão mudando para outro Instagram, talvez algum esteja falhando. Eu estou no Instagram da Lagoinha Céu Azul, estou no Facebook da Lagoinha Céu Azul e estou no meu Instagram pessoal, Luiz Henrique Cecílio. Pode ir para o que, de preferência para o da Lagoinha, mas pode ir para o que não estiver dando nenhum pique, não estiver agarrando, tá bom? Então a gente clama por Deus, parece como se Ele não estivesse ali, mas meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus está te fazendo passar por uma prova. Você já viu algum professor falar na hora que está aplicando prova? Você já viu algum professor dar a cola, dar a resposta na hora que está dando a prova? Não! Ele quer ver a sua reação, Ele quer ver você fazer a prova, passar pela prova, errar ou acertar. Com acerto, você vai ter evolução e crescimento. Com o erro, também, talvez até mais. O erro nos faz aprender tanto, né, irmão? Você sabe disso. Você sabe disso.
Então no erro, no acerto é lucro para o tratamento de Deus. Ele é perfeito no tratar, no moldar, no mexer no nosso caráter, no mexer na gente. Então é imprescindível que Ele não fale na hora da prova, para a gente passar por aquilo, para a gente crescer, para a gente aprender. Talvez é só eu que estou aqui, que às vezes fala: Senhor, o Senhor não está me ouvindo? Onde que o Senhor está? Fala comigo, fala comigo. E aí o Senhor vem com tudo isso no meu coração de novo. Eu falo: amém, Senhor, amém. E a gente que prega a palavra, irmão, é 10 vezes pior. Por isso que Paulo fala: não seja todos vós mestres, porque maior é o julgamento. Eu não posso pregar nada que Deus me prova naquilo. Tem coisas que eu falo: não, eu quero vida fácil, eu não quero vida difícil não. Eu não vou nem pregar isso. Eu sei que se eu ministrar isso, Deus vai falar assim: ah é? Então vamos ver você vivendo isso aqui na prática, para você não ser hipócrita. Ele vai fazer eu viver aquilo. E o tratamento de Deus às vezes é difícil. A gente crescer, amadurecer, não é fácil não. Então, será que é só eu que às vezes busquei a Deus? Fala comigo, Senhor, me dá uma palavra, fala comigo. E talvez o Senhor não falou. E lá na frente Ele falou. Posso te contar uma coisa, irmão? Vou te contar um negócio. Eu não vou dar nome aos bois não, mas eu vou te contar um negócio. Teve fase da minha vida, por exemplo, que eu estava orando, eu estava clamando, eu estava buscando, eu estava falando: Deus, Senhor, fala comigo. Senhor, me dá uma direção nessa área. Senhor, fala comigo. Senhor, cadê a tua voz? Fala comigo, fala no meu espírito, fala em sonho, usa profeta, fala comigo. Fala comigo, eu buscando, meu irmão. Como eu estava buscando, como eu estava pedindo, como eu estava implorando. Deus levanta um profeta para falar comigo. Deus fala com a gente de várias formas: no espírito, no coração, na Bíblia, na palavra, por revelação, até usando profetas. E algo que dois homens de Deus falaram comigo lá no passado, há muitos anos atrás, falaram a mesma palavra, a mesma coisa, a mesma direção. Chega essa pessoa de Deus, esse homem de Deus na igreja que eu estava, e me traz a mesma mensagem. Fala: Deus manda te dizer isso, falar confirmando, repetitivo, a mesma coisa que eu ouvi há anos atrás 2 vezes. Sabe o que tem a ver com aquilo que eu estava pedindo, perguntando? Nada. Na hora que esse homem de Deus trouxe essa palavra, meu coração incendiou. Eu falei: glória a Deus, era uma direção em outra área, outra coisa que Deus queria falar comigo, queria me direcionar. Eu falei: meu Deus, que tremendo, aleluia, tal. Depois eu falei: peraí, é claro como água, com confirmação e comprovação que é Deus falando. Porque existe, irmão, falso profeta. Não estou pregando sobre isso, algum dia eu posso trazer esse assunto. Mas profecia você tem que ter muito cuidado. Existem muitos falsos profetas. A gente não pode viver de profetada não. A gente tem que ter firmeza na Bíblia, na palavra, ouvir o coração. A Bíblia diz que quando você ouvir uma profecia, você tem que julgá-la. Isso não vai ofender o profeta, tem que julgar sim. Seja bem-vinda, Luísa, Fatinha, Marcos, bem-vindos. Mas era confirmação, porque é algo muito, muito específico que Deus já tinha falado 1, 2, 3 vezes comigo. Então, é comprovado que era Deus falando, mas não falou o que eu perguntei tanto. E aquilo ali me fez pensar, me fez entender um pouquinho melhor o coração de Deus. Gente, quem já reparou que Deus não nos deve satisfação? E que Ele não se move por choro, Ele se move por propósito. Lembra do pai que estava com o menino endemoniado? E os discípulos não conseguiram tirar o demônio dele. Ele chega indignado para Jesus: seus discípulos não conseguiram curar ele. Se podes, faz alguma coisa. Jesus devolve a bronca para ele, a responsabilidade para ele. Se podes, tudo é possível ao que crê. Toma você a batata quente e entrega para o homem, né? Você vê que Deus não se moveu ao menino. A Bíblia diz que o menino estava endemoniado, rolando no chão, estava se estapeando. Jesus lá parado, fez nada. E o menino rolando endemoniado no chão, não fez. Ele só fez quando o homem teve fé. Tá bom, eu creio. Aí foi lá e expulsou o demônio. Deus se move por propósito, por fé, por reino.
motivações de reino, não pelo nosso chororô, mimimi, implorar, trocas com Deus, trocas, cansei de ver trocas, cansei de ver gente colocando Deus na parede. Meu irmão, não vou pregar sobre isso não, tem outras coisas para falar importantes aqui, mas eu não aguento. O Senhor tem 7 dias para me falar. Por favor, irmão. Eu vou no monte 7 dias, no 7º dia, se Deus não me falar, você está colocando Deus na parede como se você mandasse. Pior, Deus não fala? Claro, Ele é soberano. Ele não é obrigado. É nós que tem que... Está vendo por que Ele coloca no deserto? Depois pergunta por que Ele coloca no deserto? Para te humilhar, te provar, ver o que há em seu coração, se guardarem meus mandamentos. Está vendo por quê? Aí a pessoa não recebeu a resposta e fica frustrado com Deus. Aí Deus não existe, depois que a raivinha passa, Deus não existe, tá bom, Ele existe, mas Ele é ruim, Ele é mau, não me ouve, e coisas do tipo, não me ama, e aí vai caminhando por esses laços da imaturidade cristã. Então, meu irmão, por favor, Ele trata nosso coração. O silêncio de Deus é bênção pra gente. Ele fala quando Ele quer e é movido por propósitos. Continuando, pra gente caminhar, finalizar no tempo. Aprovação de Cristo, até Jesus foi provado, isso que eu queria falar, até Jesus foi provado, como que a gente não vai ser? Marcos 1:13, Jesus foi levado, e ficou durante 40 dias, eu não peguei o texto todo, Marcos 1:13, é no versículo 12, eu não tenho a Bíblia aqui não, eu tenho aqui, mas ele foi compelido ao deserto pelo Espírito Santo. É Marcos 1:12. Ele foi compelido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. É isso. Deixa eu ver como é que está exatamente. Marcos 1:12. Aqui, ó. Eu peguei só o 13. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Outras traduções dizem que ele impeliu Jesus ao deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Quem que levou Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás? Você escutou bem? Espírito Santo. Até o Deus Altíssimo, até Jesus, o Deus vivo, que encarnou, veio em corpo humano e se humilhou em tudo que é ser um ser humano, em aprender, em crescer. E até Ele, até o Filho de Deus, foi provado. Até Ele foi uma prova de Deus. E o que Satanás fez? Tentou, sendo tentado por Satanás. Está vendo que colou com tudo que eu estou te ensinando até agora? Deus não pode ser tentado e Deus não tenta ninguém. Toda tentação é de caráter humano, Deus é fiel. Quando você é tentado, Ele te dá o escape. Então Deus não tenta, Ele dá escape, Ele dá salvação. Quem que tenta? O diabo. Está aqui um texto para você ver. Um autor da tentação. O que Deus faz? Permite provas. Permite provas na nossa vida para a gente crescer. Então o próprio Espírito Santo compeliu ele ali. Olha Hebreus 5:8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Meu irmão, minha irmã, não fique tão triste, não fique arrasado, não fique angustiado por passar por sofrimentos. Até Jesus foi moldado, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Como diz um certo pastor, muito bênção, esqueci o nome dele agora, mas enfim, eu acompanho ele pelas redes sociais, e ele fala, abrace a dor. Eu fico assim, impressionado, abrace a dor, abrace o sofrimento, aprenda com ela, cresça com ela, é a forma de você amadurecer. Gisele, seja bem-vinda. Então como que eu vou... É do Jesuscope, é o irmão lá, o barbudão do Jesuscope, eu gosto muito dele. Abrace a dor é feita para ser abraçada. Você quer crescer, você quer encontrar Deus, você quer... Meu Deus, isso é muito forte para mim. Não sei para você, é muito forte. É difícil viver também, é difícil. Isso aqui é uma palavra para pôr em prática. Isso aqui não é uma teologia, não é teoria teológica, não. Isso aqui é uma palavra para você pôr em prática. Em prática na sua vida. Permita a dor que o Senhor colocar no seu coração te moldar para você ser tratado em obediência, tratado em independência, tratado em caráter, em fé em Deus no momento difícil.
para Deus alcançar aquilo que Ele quer na nossa vida, Ele precisa nos provar antes. Primeiro Ele provou Jesus. Depois que Jesus é provado, passa pela prova, que Ele passou ali no deserto com o diabo, jejum, com bestas, com feras, a Bíblia diz. Depois que Ele é provado, aí sim Ele começa o grande ministério. Na minha vida e na sua vida é igual. Tudo que está na Bíblia é para o nosso ensino que está na Bíblia, diz Romanos, né? Então, Jesus sempre dá o exemplo, Ele foi provado primeiro, passou na prova, você começa outra fase. É por isso lá que o irmão do Desescope fala, abraça a dor, abraça a luta, ame a dor. Eu falei, esse cara é doido mesmo, não dá para ser cristão não. Aí que o Espírito Santo vai moldando, vai te dando entendimento de algumas coisas. Então você quer ir para a próxima fase? Você quer viver o melhor de Deus? Você quer viver o perfeito de Deus na sua vida? Aceite isso na sua vida. Aceite na sua vida o tratamento de Deus. Aceite e permita Ele tratar o seu coração. Permita. Eu não vou ler o texto não, mas em Marcos 4,37 foi aquele grande temporal onde Jesus estava deitado. Os discípulos falam, você está deitado, dormindo durante o temporal. Ele levanta e fala, homens de pouca fé, por quê? Porque ainda não creem, e para a tempestade. De novo, o que isso te ensina? Presença de Deus, aparentemente Deus não atuando. O que Jesus estava fazendo? Presente no barco, mas cadê Ele? Nada, dormindo. Já viu nos Salmos? Porque dormes, ó Senhor, porque dormes, acorda e vê a minha causa. Não, salmista, o Senhor não está dormindo. O outro salmo vai dizer, não dormita o guarda de Israel. Não dorme. Tudo Ele vê. Então isso aqui é mais uma prova. Ele está presente, aparentemente não atuando. Deus sabe de tudo. Foi uma excelente prova para os discípulos. É claro que eles não passaram na prova, não tiveram fé nenhuma, mas foi uma prova. Mesmo com o Deus presente, não tiveram a crença. Marisa Aquino, seja bem-vinda. Silêncio de Deus junto com a sua presença. Foi Jesus ali no barco, na tempestade. E tem a segunda tempestade. Começa a me fazer pensar, nossa, como que Deus usa tempestade, hein? É a segunda vez que tem Jesus, discípulos, barco e tempestade. Reparou? A outra tempestade é aquela que Jesus manda os discípulos. Quem que manda? Jesus. Você lê lá direitinho, em Marcos 14, 22 em diante. Ele manda os discípulos, vão na frente que eu logo irei. E ele vai orar no monte. E os discípulos vão pelo, se não me engano, o Mar da Galileia, né? Que na verdade não é mar, mas enfim. E eles vão lá e vem de novo. Ondas grandes se agitaram, vem a tempestade. Quem aparece depois? Depois de madrugada, Jesus andando sobre as águas. De novo, Jesus, barco, discípulos e tempestade. Quando Deus começa a se repetir na Bíblia, irmão, levanta as anteninhas, fala, Ele está querendo me ensinar alguma coisa. Deus sempre quer nos ensinar algo na tempestade. Sempre quer nos ensinar algo. Sempre quer falar ao nosso coração. Sempre quer provar algo. Os discípulos de novo ficaram inertes. Um aprendeu, quem? Pedro. Ele teve duas lições tremendas ali, tremendas. A primeira foi confiar na palavra de Deus. Ele falou, é o Senhor Jesus? Sim, me dá uma palavra que eu vou até você. Ele não se jogou na água igual um louco para andar sobre as águas. Ele pediu uma palavra, está aqui a sabedoria que Pedro recebeu. Me dá uma palavra e eu vou. Jesus falou, vem. E ele foi e andou. Não sobre a água, andou sobre a palavra de Cristo. Ele andou. Em certo momento, ele afundou. E aí todo mundo critica. Mas eu gosto desse momento, eu gosto de ver o que Deus está ensinando por trás. Pedro foi 2 vezes bênção, porque eu e você também caímos. Quem não falha na fé, jogue a primeira pedra no seu celular. Pega uma pedra bem grande e joga no seu celular. Deixa eu ver. Não vai jogar. A gente falha na fé. A gente muitas vezes até esfria espiritualmente. Pedro falhou na fé. E daí? Eu e você também. Mas quando ele falha na fé, ele tem outro grande aprendizado. Ele acabou de viver o aprendizado do milagre de Deus. Milagre de andar sobre as águas. Milagre de andar sobre a palavra e a direção de Deus. Assim que ele afunda, ele fala, Jesus, salva-me. Você entendeu isso? Ele aprendeu sobre o milagre, ele aprendeu a andar na palavra e ele aprendeu sobre a salvação na hora da angústia. Na hora que você está afundando,
Na hora que as águas te cobrem, na hora que a fé está baixa, na hora da frieza, quem que você clama? Levanta a mão e diz, Jesus! E ele, segurando a mão, salvou. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, ele até a nossa pouca fé, na nossa pouca fé foi suficiente. Pedro, o homem de pouca fé, andou sobre as águas. Tá bom para você? Então eu acho tão tremendo Pedrão ali, tão tremendos aprendizados do milagre e da presença dele na hora da angústia. Pedro aprendeu muito ali sobre Jesus. Então, ficou claro para você? Deus sempre está usando desertos, sempre está usando tempestades para nos ensinar. Glória a Deus, para ver o que havia em seu coração. Estou terminando. Voltando ao texto. Deus, lembre-se de todo o caminho que você trilhou, Deuteronômio 8.2, Lembre de todo o caminho que eu, o Senhor teu Deus, te colocou para andar por 40 anos no deserto, para te humilhar, te provar, ver o que havia em seu coração e se guardaria meus mandamentos. Ver o que havia em seu coração. Eu te pergunto, Deus não é onisciente? Ele já não sabe o que há no seu coração? Precisa passar por isso tudo? Precisa, não é para Deus. Você tem que entender que não é para ele descobrir quem é você. Deus não fez Jó passar pelo que passou para descobrir quem Jó era. Ele já sabia, ele deu a dica no começo, nos primeiros textos, antes de todos os 40 e sei lá quantos, 50 capítulos de Jó, ele fala, veja, Jó justo, íntegro. Ele já deu a dica toda no final do livro, não mudou nada. Deus, o onisciente, o onipotente, o onipresente, já sabia e não mudou e não errou e não erraria, é claro. A prova não foi para ele descobrir quem é Jó, foi para Jó descobrir quem Deus é. A prova, meu irmão, não é para Deus te descobrir, é para você descobrir Deus. Eu nunca tive tanta presença de Deus, tanta presença do Espírito Santo, quanto nas vezes que eu mais chorei, que eu estava no deserto, que eu estava sofrendo. Me diz você se você não sentiu a presença tão poderosa quando você buscou. É só Deus soltar um tubarãozinho na nossa vida que a gente começa a clamar, a gritar, buscar e encontrar a Deus. Enquanto está tudo bem, como eu busco pouco, talvez você também, como você busca pouco. E quando a situação fica difícil, quando ele solta um tubarãozinho, aí a gente busca intensamente. Aí a gente jejua. Você quer ver uma mãe, um pai jejuar de verdade, orar igual gente grande, é o filho ir para o mau caminho, ir para as drogas, é o filho de um cristão fazer isso. Só um exemplo rápido aqui. Deus te livre e te guarde disso, me livre e me guarde em nome de Jesus. Que a gente não precise, que a gente aprenda aqui hoje para buscar intensamente em todas as situações. Ale, bem-vindo, meu bem. Então, como a gente acabou de ver, é necessário a gente passar pela aflição, pelo fogo, para ser moldado, para ser provado, para ser transformado. Passar pelo fogo, pela provação, não é para Deus, é para a gente encontrá-lo, é para a gente ser moldado, é para a gente ser alinhado, ser transformado. É para isso, é isso que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão. Aceite passar pelo tratamento de Deus. Não freie o tratamento de Deus, não acabe com o processo, porque o seu livre-arbítrio conta. E se você não permitir, Deus é um gentil cavalheiro, como diz a palavra. Flávia, seja muito bem-vinda, que bom ter você aqui. Então o Espírito Santo é um gentil cavalheiro. Se você usar o seu livre-arbítrio para frear o mover de Deus e dizer não para o tratamento de Deus, e o tratamento às vezes é duro, às vezes é de deserto, é de tempestade, Deus pode te livrar dele. Mas você freia os grandes propósitos que Deus tem na sua vida. O que Ele ia fazer com você, o que você ia evoluir, passar de nível, passar de fase, também não passa. Deus respeita. Você não quer o tratamento, não quer o crescimento, não quer o amadurecimento, mas também não vai ter o viver a perfeita vontade de Deus, como Romanos 12 em diante diz, existe a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É nessa ordem, as pessoas trocam, é nessa ordem. A boa é para todos, porque Deus é bom a todos. Paulo, seja bem-vindo. Deus é bom, a Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. Agradável é mais para o Filho de Deus. Filho de Deus tem outro tratamento, salvação, condução, outras coisas que são biblicamente são para o Filho, direção de Deus, ministério, galardão é para o Filho. Boa para todos, agradável vontade de Deus para um cristão, perfeita para poucos dentre os cristãos. Muitos são chamados,
poucos escolhidos. Sabe por quê? Porque a gente não aceita o tratamento de Deus. A gente não aceita passar pelo processo. A gente ainda está na busca infantil do ser feliz a qualquer custo. Enquanto deveríamos abraçar o deserto. Abraçar a luta, abraçar a dor, amadurecer nela, adorar o Senhor em meio ao deserto, glorificar, independente, a despeito do deserto e a respeito da grandeza de Deus, e dizer como Abacuque diz, profeta que eu mais amo, estou sempre citando ele, Abacuque 3,17, ele conclui depois de muita luta, muita angústia, blasfemar contra Deus, murmurar, depois entender que Deus é fiel, ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que o produto da vide pereça e que os campos não deem seu mantimento, ainda que a ovelha seja arrebatada do aprisco e não se ache o gado no curral, todavia eu me alegrarei. O Senhor é minha fortaleza, eu exulto no Deus da minha salvação, Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, independente de qualquer coisa, independente do deserto eu vou adorar. Independente da situação, a despeito do deserto, eu confio nele, eu confio no Senhor. É para isso que Ele quer ver o que há no nosso coração. A aprovação é para você ver o que há no coração. Deus ele vai te mostrar. O onisciente já sabia, mas ele vai ver, você vai encontrar Deus. Vai encontrar Deus no deserto. Deus é Deus que faz milagres no deserto. E vai ser tratado e moldado e crescer no Senhor. E por fim, se guardaria meus mandamentos. Guardar os mandamentos de Deus, guardar a lei de Deus é difícil na hora da prova, na hora que ninguém está vendo, na hora da dificuldade. João 15,14 diz, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Tremendo isso aqui. Vocês serão meus amigos se praticarem o que eu mando. João 14,15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. João 14,21, fala na mesma linha, né? Tanto João, João 15,14, João 14,15, só inverter. E João 14,21, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, ele será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Ângela, seja bem-vinda. Que bênção você aqui. Então o Senhor diz que vai se manifestar, Ele vai estar junto, Ele vai ter a presença dEle junto com a gente para aqueles que guardam seus mandamentos. E o difícil é isso, é na hora da prova, é na hora da dor, é na hora que ninguém vê, como José. José, que foi jogado como escravo na dor, na lama. Carolzinha, seja bem-vinda. Foi jogado na lama. E aí quando a mulher de Potifar tenta agarrá-lo, ele foge. Para qual plateia? Para quem bater palma para a santidade dele? Para ninguém. Ele foi por temor, por honra a Potifar, que era o seu senhor, o seu líder humano, e para honra e glória de Deus. Ele falou, como eu poderia desonrar o seu marido Potifar e o meu Deus? Eu não poderia fazer isso. O que Deus fez? Promoveu José. Ele se tornou governador do Egito, abaixo apenas de Faraó. Davi a mesma coisa. Davi, a gente conhece o grande rei Davi, que enfrentou Golias na frente de todo o exército dos filisteus e de Israel. Mas você conhece Davi, que antes disso estava apacentando ovelhinhas do seu pai? O pastor que apacenta as ovelhas do seu pai dá a vida por elas, sem ninguém ver, para bater palma, só para o Senhor, vai ser promovido no Senhor. Não estou falando aqui, meu irmão, por favor, de querer ser grande, de querer ser pastorzão, de querer título. Por favor, não me interprete mal, não. Eu estou falando de você crescer naquilo que Deus te construiu para ser, no grande propósito que Deus criou e sonhou para você quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Você alcançar isso, é isso que eu estou falando. Viver a perfeita vontade de Deus, você ser resposta de oração para as nações, meu irmão. É disso que eu estou falando, é de reino. Davi, quando ele cuidava das ovelhas do papai, ele enfrentou o leão e o urso. O leão e o urso, sem ninguém ver. Teve motivação de aplauso não teve glamour não teve holofote, assim como também não teve holofote na cruz, quando o filho que estava apacentando as ovelhas do pai também morreu por elas.
Então nós devemos seguir os passos de Cristo. Devemos seguir os passos do Senhor. E fazer somente por amor. Deus vai ver o que há no nosso coração se a gente guarda os seus mandamentos. É na hora da luta. É na hora de enfrentar o leão e o urso. É na hora que ninguém vê. Só para Deus. Só por amor. Só por temor. Finalizo te lembrando para você abrir o seu coração para a prova de Deus. Entender que é por amor. Tudo que Deus faz é para extrair o melhor de você. O melhor de você. Para você viver o centro do propósito dele. Vai ter prova. Teve para Jesus. Jesus passou pela prova no deserto para depois ser promovido e viver o grande ministério. É uma amostra para a gente. É Deus falando com a gente. Foi assim com meu filho Jesus. Vai ser assim com meu filho. Você, adotivo, que vem após Jesus. Passar pela prova e passar adorando com Abacuque, você vai viver o melhor de Deus. Assim como Abraão, finalizo lembrando de Abraão. Abraão passou uma prova muito forte, sacrificar o seu próprio filho. Quando Deus manda Abraão sacrificar o seu próprio filho, ele não entende, porque não tem lógica. Foi Deus que prometeu um filho, ele já idoso, era quase impossível o filho da promessa. E quando veio, manda matar, não tem sentido. Foi a maior prova de fé e de confiar em Deus. Quando Abraão estava subindo, ele falou: nós iremos voltar, eu e o garoto iremos voltar do sacrifício. Ele falou isso. A Bíblia diz no Novo Testamento que ele cria na ressurreição dos mortos. Então ele teve fé que até poderia ressuscitar dos mortos. Deus poderia fazer isso com Isaac. Quando Deus manda Abraão matar Isaac, e Abraão pega o cutelo para matar Isaac, eu quero que você entenda uma coisa. Um anjo aparece na hora que o cutelo está descendo e fala: não mate o garoto. Deus nunca quis matar Isaac. Deus queria matar Abraão. Será que você entendeu? O que Deus quer fazer, entende espiritualmente, vai? É matar você. Eu. Ele quer matar tudo que nos impede de crer cegamente nele, ainda que não pareça ter lógica. A gente tem que morrer para o mundo, a gente tem que morrer para nós mesmos, a gente tem que morrer para a nossa vaidade, a gente tem que morrer para as nossas idolatrias e aquilo que a gente crê que é o nosso porto seguro. O que quer que seja na sua vida, o que quer que seja alguém, dinheiro, casamento, filhos, o que quer que seja, sua empresa, sua inteligência, faculdade, não importa. Deus quer matar em nós tudo que seja um porto seguro, tudo que seja um ídolo, tudo que tome o seu lugar, tudo que impeça a gente de crer cegamente que tudo Ele pode fazer. E Deus consegue. Deus cumpre o seu propósito e mata Abraão. Ali, em cima daquele monte, Deus matou Abraão. Abraão nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. Ali ele morreu para o velho Abraão e desceu outro que cria em Deus de todo o coração. Compreenda o amor que Deus tem com você. Compreenda que o tratamento dele é para o seu crescimento, é para te promover. O deserto, essa morte, entre aspas, o morrer para si mesmo, o morrer para as coisas que nos impedem de chegar mais próximo de Deus, é para você viver as realidades que você nem imagina que Deus tem para você. É para você viver o perfeito de Deus, para você viver coisas que você não consegue nem sonhar, de tão maravilhoso que é o que Ele tem para a sua vida. Muito acima, como diz a palavra, Efésios 3:20, né? O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos ou podemos sequer imaginar, segundo o seu poder, a força do seu poder que atua em nós. Então, permita o tratamento, a aprovação, abrace a dor, sei que é difícil, abrace ela para você ser promovido e viver o melhor de Deus na sua vida. Eu posso ouvir um amém? Quero ouvir um amém dos seus dedos escrevendo. Vamos orar ao Senhor, consagrar esse momento ao Senhor, que o Espírito Santo continue trabalhando nessa palavra em nossos corações.
Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos por aquilo que o Senhor falou em nossos corações, por aquilo que o Senhor colocou em nossa mente, no nosso espírito, por aquilo que o Senhor tem falado. Obrigado por esse tratamento, Senhor, tão maravilhoso que o Senhor tem nas nossas vidas. Eu clamo ao Senhor que fortaleça os meus irmãos, papai. Fortaleça os meus irmãos para suportarem o tratamento e a prova. Livra-os da tentação do diabo, livra-os da tentação do maligno. Santifica-os, Pai, para que a concupiscência não engula a mim e a eles, e a tentação seja grande demais por causa da nossa falta de santificação. Santifica-nos, nos ajuda, livra-nos do mal, e que a prova do Senhor venha sobre nós, para que o Senhor possa contemplar o nosso coração e a gente possa contemplar o teu coração. Faz o teu querer em nós, Pai. Faz a tua vontade, conduza-nos pelos caminhos que o Senhor tem para a gente, para que a gente cresça em conhecimento da verdade do teu Espírito, em intimidade com o Espírito Santo, em vida de secreto, de quarto de secreto, em vida com Deus, que a gente possa experimentar a boa, a agradável e principalmente a perfeita vontade de Deus para aqueles que aceitam passar pelo teu tratamento. Nos ajude, nos dê sabedoria, nos dê força para passar por esse tempo de pandemia mundial. Nos dê força e coloque palavras de adoração nos nossos lábios, para te adorar, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que o produto da vide pereça e que o campo não dê seu mantimento, ainda que a ovelha seja arrebatada do aprisco e não se ache o gado no curral, todavia nos alegramos no Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza, Tu és o Deus da nossa salvação, o Senhor faz os nossos pés como os da corça e nos faz andar altaneiramente, lugares altos, no Senhor, no Espírito Santo, que nós possamos Te adorar nesse tempo de luta e em todo tempo de lutas na nossa vida, porque sabemos que nesse mundo teremos aflições. Nós Te adoramos por aquilo que o Senhor tem falado em nossas vidas, em nome de Jesus. E agora todos digam após mim, diga assim, onde você estiver, diga Senhor Jesus. Diga, repita após mim, diga Senhor Jesus. Eu Te recebo no meu coração. Eu me arrependo, vai repetindo após mim, eu me arrependo dos meus pecados e eu aceito não só o Teu tratamento, mas a Tua vida e o Teu amor no meu coração. Conduza meus passos, me guia para a eternidade, escreve o meu nome no livro da vida e me enche do Teu Espírito Santo e do Teu propósito eterno. Em nome de Jesus. Amém. 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 Elohim é Deus fiel. O Senhor é Deus fiel. O Senhor é Deus fiel. Se você tiver aceitado Jesus pela primeira vez na sua vida, pode me chamar pelo Instagram, no Facebook. Quero conversar com você, quero orar por você. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo. Quinta-feira que vem, estamos aí. Não sei até quando eu vou continuar com as lives, mas quinta que vem eu estou aí. Se assim Deus quiser e se assim Deus permitir. Bom, a palavra já tem, já está queimando meu coração a palavra de quinta que vem. Mas é só se Deus quiser e se Deus permitir. Deus te abençoe. Obrigado por você estar aqui, para a gente estar juntos, compartilhando de Cristo, crescendo juntos no Senhor. O tratamento de Deus está acontecendo na minha vida. Espero que na sua também. Tá bom? Abre o seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz.